Bota fé que vai rolar, bota fé que vai bombar. Eu não tô vendo tu sentada no sofá. Merece o prêmio de tanto se comparar. E aí, gente, já ouviram falar sobre a Greg Queen? Bom, ela que tava cantando, né? Bota fé que vai rolar, bota fé que vai bombar. E vai bombar aqui agora com a nossa estrutura de introdução, tá? Mas antes de qualquer coisa, bom dia, meus queridos e queridas. Eu sou o professor Diego Hilarino. Gente, vamos nos hidratar, né? E passar, como diz Pedro Bial, protetor solar. Bom, já viram já, logo pela apresentação, né, de cores, tanto atrás de mim, quanto aí à frente de vocês, que nós vamos trabalhar com algumas paletinhas de cores, justamente para conduzir, orientar, nortear vocês, todos e quaisquer sinônimos aí que possam dar esse direcionamento das particularidades da nossa introdução. Bom, antes de a gente continuar falando, né, enfim, argumentando, eu já vou colocar aqui o tema da nossa aula, que é extremamente importante para vocês que pensam em escrever um texto dissertativo, argumentativo, com primazia. A gente precisa, como diz ali a competência 3, fazer previamente um projeto de texto. E esse projeto de texto nada mais é que uma estrutura textual. Certo? Bom, nós vamos falar hoje então sobre... Opa, que isso? A gente vai falar hoje sobre a estrutura da introdução. Professor, sua letra não tá tão bonita não, gente. Vocês exigem muito de mim. Sério mesmo, tá? Estou fazendo o máximo que eu posso aqui dentro dessa perspectiva de escrever num tablet, né? Mas quero que vocês saibam que no meu caderno a minha letra é sim muito bonita, tá bom? Bom, professor, você vai passar todas as estruturas concernentes à introdução? Não, claro que não, né? Mas eu vou trazer para vocês aqui hoje uma introdução composta de 4 períodos, com vários elementos extremamente significativos e importantes para a sua dissertação argumentativa, ok? Bom, antes de nós começarmos a falar sobre qual tipo de introdução, qual tipo de roteiro, né? Professor, por que você fala roteiro, direcionamento? Gente, porque a partir do instante que você vai ler uma introdução, ela tem de estar realmente impecável. Porque a partir do instante que você lê a introdução, você já pressupõe tudo aquilo que vai constar do texto de vocês, né? Aos olhos do corretor, realça-se essa introdução, certo? Bom, como eu já trouxe, né, essa coisa metódica de cores para vocês, agora a gente vai nomear a que cada cor dessa vai referenciar, certinho? Bom, esse rosinho aqui, chiclete, maravilhoso, lindo, ele vai fazer referência à nossa tese, né? O que seria essa tese, por exemplo, né? Já que nós falamos sobre os elementos que compõem a introdução, ela vai ser esse ponto de vista a ser defendido, né? Uma opinião, certo? Ou seja, é a partir da construção dessa tese, aquilo que vai ser defendido, a ideia que vai ser defendida, que nós vamos embasar todo o nosso texto, tanto de argumentação, quanto de repertório, quanto de contextos possíveis, certinho? Bom, depois da tese, nós temos aqui esse azulzinho um pouco mais escuro, trazendo para a gente o nosso argumento 1, certo? Por que argumento 1? Já que tem um aí, pressupõe-se que nós temos um outro argumento. Isso mesmo, é o próximo já. É o argumento 2. Argumento 1 vai ser desenvolvido no parágrafo 1 de desenvolvimento, que eu chamo de desenvolvimento 1 apenas. Argumento 2, desenvolvido no parágrafo 2 de desenvolvimento, ou desenvolvimento 2. Certo? Hidratação.
Bom, esse roxinho, ele vai trazer para a gente o nosso tema, ou a nossa paráfrase da frase temática, beleza? Como assim paráfrase da frase temática? Como que é fazer uma paráfrase da frase temática? Gente, tenho um vídeo aqui no YouTube, tá, que fala sobre análise de frases temáticas. Eu analisei 2 frases temáticas do Enem 2019 e 2020. E falei para vocês sobre os núcleos significativos dentro ali dessas frases temáticas. A partir desses núcleos significativos, nós fazemos o quê? Nós fazemos uma análise de quais são os eixos temáticos presentes nessa frase. Logo, vocês vão se nortear para poder construir o argumento e, a partir disso, também trazer conhecimentos e saberes extralinguísticos para dentro do seu texto, a fim de legitimar os seus argumentos. Beleza? Bom, nós temos o nosso tema, que no caso vai ser a paráfrase da frase temática, certo? E nós temos aqui, desse azulzinho um pouco mais claro, o nosso contexto, tá? O nosso contexto, gente, ele embasa, ele referencia o nosso texto. É o nosso contexto que vai trazer para a gente, por exemplo, uma fundamentação, certo? E uma situação que, a partir dela, nós teremos todo um processo de indução no processo de construção do nosso texto também. Então, o contexto, ele tem essa característica de construção de significados. Ele fundamenta, ele embasa e ele induz também, a partir de uma situação, a formação do texto. Certinho? Bom, e esse amarelinho, professor? Eu não consigo observar nada mais dentro da nossa introdução. Gente, nós temos sim um cimentinho, né? Que vai grudar ali os tijolinhos. Olha a metáfora, né? Que cimentinho é esse, professor? Pelo amor de Deus. Quando eu falo, né, da perspectiva do cimento aqui, gente, estou falando apenas dos nossos conectivos, né? Os nossos mecanismos linguísticos que vão trabalhar, né, nessa superficialidade textual, trazendo para a gente esse diálogo ininterrupto e incessante dos nossos períodos e dos nossos parágrafos. Bonito, né, gente? É muito bonito. Eu amo minha área, eu amo meu curso. Embora, né, difícil, realmente. Mas nós temos aqui, então, os nossos conectivos. Certinho? Aqui eu escrevi um pouquinho maior, tá? Mas, no processo de construção aqui dos nossos textos, vocês vão podendo aí pausar um pouco o vídeo e tirar o print screen de vocês. Por exemplo, olha que belo, gente. Olha que bonito, né? Feito agora, direcionado assim para vocês. Então, o que eu digo é, tire aí, né, um print screen, ok? Beleza? Bora lá. Vou aqui, esse vai ser a nossa cola, no processo que a gente for construindo aqui, tanto a estrutura e depois, inclusive, né, construir também uma introdução a partir da estrutura. O que vocês acham? Bora lá. Então, vou subir um pouquinho. Aí, professor, passou demais. Quer que eu volte? Quer que eu diminua a tela também para vocês tirarem o print screen de vocês? O que vocês acham? Né? Eu gosto de aumentar, porque o professor aqui, ele, né, tem alguns probleminhas em questão de dimensão. Então, eu vou escrevendo, depois eu diminuo para vocês. Beleza? Então, estrutura da introdução. Qual vai ser a introdução que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer uma introdução de 4 períodos, tá? Mas, obviamente, eu vou situar vocês dentro de cada uma dessas configurações desta introdução em específico, certinho? Tem outras, professor? Claro que tem, né? Como falei para vocês logo no início. Nós temos uma pluralidade de possibilidades de escrever uma introdução, né? Eu vou trazer para vocês apenas uma hoje, agora, né? Quase 5 horas da manhã aqui. A pessoa tá gravando... gente, sabe por quê? Porque não tem barulho, porque não tem ninguém. Eu moro no 14º andar de um prédio. A única coisa que pode ter aqui próximo, eu não sei como também, são cigarras.
grilos, né? E eu acordado, né? Então é um horário bom, porque não tem ninguém, né, comprometendo com sons, ruídos, nosso canal aqui, a passagem dessa mensagem, dessa informação. E é isso. Sou um pouco dramático, sou sim, embora capricorniano, né? Não sei como que se ajusta, talvez seja minha lua escorpião, né? Pode ser. Bora lá. Falando então sobre essa perspectiva de estrutura, nós vamos agora falar que nós temos 4 componentes, tá? Esses 4 componentes vão trazer para a gente, nesta configuração de introdução, 4 períodos também, tá? Eu sempre vou colocar períodos com P maiúsculo, ponto final, ok? Certinho? Então, nós vamos ter... Opa. Vou ficar aqui de vermelhinho para poder ficar bem grifadinho, bem bonitinho, né? Então, nós teremos aqui 4 elementos. Esses 4 elementos são quais? A gente já norteou ali pelas próprias cores, né? Que eu apontei para vocês. Mas esses 4 elementos aqui também serão trazidos a partir de 4 períodos. Beleza? Que eu vou simbolizar aqui para esse P maiúsculo e um pontinho na frente. Certo? Então, gente, o nosso primeiro período, vou colocar esses 2 pontos, tá? Caso fique feia a letra, perdão, desculpe-me, mas é um que eu tenho neste exato momento, certo? Então, o primeiro período vai trazer pra gente o nosso contexto, tá? Assim como eu pontuei para vocês, contexto eu achei feio, mas eu vou deixar, porque senão, né, o meu toque não vai permitir com que a gente prossiga aqui hoje. Então, vou deixar do jeito que está aqui, contexto, certo? Então, o primeiro período é o nosso contexto, que eu já falei para vocês que contexto é nada mais, nada menos que uma fundamentação. É um embasamento, né? Uma situação inicial que vai possibilitar o discorrer, a fluidez, a construção do texto, certo? É aquilo que traz para a gente o significado, o sentido desse texto. Então, o contexto é extremamente importante, ok? O nosso segundo período, ele já vai ser um pouquinho diferente. Deixa eu colocar aqui umas chaves que eu acho mais elegante, né? Você acha também? Eu prefiro. Bora lá. Então, nosso primeiro vai ser o quê? O nosso contexto, certo? E nós já vamos ter aqui, já no iniciozinho de cada período, obviamente, você já deve imaginar o que vai ser, né? Vai ser o nosso conectivo. Então, a gente inicia aqui com conectivo. E após esse conectivo, eu sempre gosto de colocar o quê? Algumas marcas, né? Algumas pontuações. Então, nós temos aqui a vírgula, certinho? Depois dessa vírgula, que ficou exageradamente grande, depois dessa vírgula, nós vamos ter outros elementos. Até porque depois do contexto, nós precisamos fazer todo um trabalho direcionado à frase temática. Depois de vocês analisarem os núcleos significativos dessa frase temática, vocês vão fazer o quê? Uma paráfrase do tema, ok? Ou da frase temática, beleza? Mais uma vez, eu vou colocar aqui as minhas chaves, separando cada partezinha significativa do nosso período,
ok? Eu coloquei esse tracinho aqui, porque eu ia escrever para vocês o conceito. Contudo, eu falei já bastante, falei também, né? Então a gente apenas coloca o ponto final, certo? Gente, é muito importante, assim como eu já falei já no outro vídeo, e eu preciso que vocês assistam, beleza? Assistam esse vídeo, que essa frase temática, ela precisa contemplar todos os eixos presentes, beleza? Por qual motivo, professor? Porque senão vocês podem tangenciar a temática, ok? Se vocês tangenciam, vocês vão perder muita nota num texto, ok? Bom, depois de vocês fazerem aí a paráfrase do tema, sempre colocando no início de cada período um conectivo, a gente passa agora para o nosso terceiro período, certo? O nosso terceiro período vai trazer para a gente aquela ideia, né, aquele posicionamento, aquela intervenção, aquele contraste da situação, né, do que já foi e agora do que é, ou seja, a nossa tese. São formas, né, de formular a tese, e daqui a pouquinho eu vou colocar aqui no canal também algumas possibilidades de escrita de tese, beleza? E vocês podem, sempre que quiserem, ir ao Diego Larino, professor Diego Larino, no Instagram, certo? Lá também tem uma diversidade de publicações, de posts maravilhosos, além de uma interação ininterrupta pelos stories de mim para com vocês. Beleza? Bora lá. O nosso terceiro período, ele já vai iniciar, assim como o segundo, a partir de um conectivo. Esse conectivo que é um cimentinho para unir os tijolos amarelos de Oz. Bora lá? Então nós temos o nosso conectivo, ou o nosso coesivo, beleza? Mas o nosso tipo de tese. Então, vírgula e o tipo de tese que vocês forem escolher, certinho? Normalmente, eu gosto muito de utilizar a tese mista, né? Ou aquela tese que traz para a gente um princípio opinativo, qualificador, mais um início, né? Uma proposta ali já genérica de intervenção. Então, aqui, hoje, nesta, eu vou colocar para vocês aqui a tese mista. Mas lembrando que tese mista já é uma forma de construir uma tese. Beleza? E essa tese mista vem, eu vou até fazer aqui um puxadinho, né? Essa tese mista se constrói a partir de um qualificador, opinativo. Vocês acham ruim que eu fico com a cabeça baixa assim, gente? Né? Cabeça troncha assim? Não, né? São carentes, não, né? Eu não gosto de gente carente, não. Eu gosto de pessoas que são independentes, emancipadas. A pessoa não tem nada a ver uma coisa com a outra, tem sim. Trabalhem isso no divã. Freud explica. Um qualificador opinativo, mas um princípio de intervenção, né? Então eu gosto de colocar aqui intervenção genérica. Certinho? A letra tá feia? Gente, não se incomode com isso. Para de besteira, para de futilidade, tá? Bom, vou colocar aqui agora as minhas chaves. Até mesmo para ficar bem bonitinho o nosso mecanismo aqui identitário de cada partezinha da nossa introdução. E nós vamos, então, para a última ponto final aqui também. E nós vamos, então, para o nosso quarto e último período. Já que nós trouxemos um contexto, já que nós pontuamos esse embasamento, né, teórico, e o contexto
ele é muito parecido com o repertório sociocultural que vocês colocam normalmente lá no desenvolvimento, justamente para poder embasar, legitimar, né, os argumentos de vocês, lembrando que esses repertórios precisam ter 3 características. Eles precisam ser legitimados, certo? Uma área de saber concreta, ok? Quando nós pontuamos também experiências vividas, quando nós pontuamos, por exemplo, exemplificações, fatos concretos, estatísticas, dados, né? Ou até mesmo senso comum, partindo desse imaginário coletivo que embasa também muito da nossa cultura, né? Que é dinâmica, que é fluida, certo? Que muda dentro de uma perspectiva temporal e espacial, né? Se coaduna, inclusive, com perspectivas morais. Olha que interessante, né? Quando nós vamos aprofundando no conhecimento. Gente, deter conhecimento, homem sapiens sapiens, homem que sabe, que sabe. Isso é muito importante, isso é muito bom, né? Bom, quando eu falo e pontuo para vocês sobre essas características, né? O contexto, ele pode trazer para a gente várias nuances ali significativas. E como eu comparei com vocês aqui agora, essa questão do repertório sociocultural, esse contexto vai ter características muito parecidas, muito semelhantes, né? Ele pode trazer para a gente uma perspectiva histórica, filosófica, constitucional, certo? O exemplo que eu trouxe para vocês, inclusive, é constitucional, ok? Bora lá. Contexto, depois nós tivemos paráfrase do tema, e agora a tese mista. Né? Como eu falei para vocês, a gente vai ter essa perspectiva do qualificador opinativo, mas uma intervenção genérica. Certinho? O quarto e último período, vai se construir agora a partir da apresentação dos argumentos. Eu gosto muito de observar um diálogo entre a tese, obviamente, e os argumentos. Por qual motivo? Só um instante, pense aí enquanto eu me hidrato. Vocês viram que não sei se dá para ver direitinho, mas é minha logo. Lindo, né? Enquanto esse daqui, que é de café, para eu ficar acordado com vocês, é de cachorrinho. Inclusive tá horrível. Já tá gelado. Credo. Nossa, tá muito ruim. Vamos lá. Gente, esse quarto período vai ser pra gente, obviamente, logo de início, o quê? Nosso conectivo. Nossa, professor, sempre. Tá? Usem e abusem do conectivo. Certinho? Só que como eu falei para vocês, eu gosto de observar sempre um diálogo entre a tese, tá? Independentemente de que tipo de tese, formato de tese vocês forem construir, e esses argumentos. Eu gosto sempre de colocar uma perspectiva de causa e consequência. Né? Se a tese apresentada é uma ideia a ser defendida, você tem de trazer argumentos que sustentem essa tese. Né? Então, já vai trazer também, inclusive, intervenções, né, no caso desta. Então, a gente precisa observar que existe uma causa e uma consequência. Então, a causa vão ser os nossos argumentos 1 e 2. Enquanto a tese vai ser a nossa consequência. O professor pode construir de outra forma? Claro, gente. É uma questão de sentido e como vocês vão trazer esse sentido para o texto de vocês. Aqui é uma amostragem de uma perspectiva de introdução, de uma estrutura de introdução. Temos várias e eu vou apresentar todas elas para vocês. Beleza? Bora lá. Conectivo, vírgula. Depois disso, nós vamos ter o quê? A apresentação, obviamente, do nosso argumento 1 e do nosso argumento 2, certo? Mas antes disso, eu gosto sempre de trazer um motivo. Esclarecimentos, né, acerca, por exemplo, do porquê que eu selecionei esses argumentos 1 e 2. Então, aqui, eu vou atribuir também um motivo, tá? Esse motivo pode vir por meio de uma causa, uma estrutura adverbial de causa, pode vir por meio de uma explicação, tá? Até mesmo uma finalidadezinha, a depender de como vocês forem construir.
Beleza? Então, é extremamente necessário que vocês tenham o conhecimento gramatical, tá? Para poder sustentar a construção dos períodos, dos parágrafos de vocês, certo? Depois desse motivo, para não ficar abarrotado aqui do lado, embora a palavra motivo tenha ficado feio, eu acho que se vocês forem tirar print screen disso daqui, eu acho que vocês vão ficar desmotivados até de estudar por conta da palavra que ficou tão feia. Ó, essa ficou mais bonitinha. Então, bora lá? Motivo. Depois desse motivo, nós vamos ter, então, a apresentação, né, do nosso... Só um instantinho. Do nosso argumento. Vou colocar aqui embaixo, tá bom? Do nosso argumento 1. Daí, a gente vai ter um conectivo também, unindo, né, esses dois argumentos. Aí, vírgula. Aí nós vamos ter um conectivo aqui de quê, professor? Um conectivo aditivo. Conectivo aditivo. Tipo E, professor? É, que pobre, hein? Só lembrou desse, misericórdia. Credo. Bem como, assim como, mas também, né? São formas de vocês construírem. Ou aliado a isso, né? Pode ser uma coisa até mais elaborada, certo? Depende da forma com que vocês vão construir essa estrutura, né, sintagmática de vocês. Depois que vocês colocam aí esse conectivo aditivo, vocês vão, obviamente, apresentar o segundo argumento. O argumento de número 2. Fechando. Aí eu vou fechar aqui, agora, cada elemento desse, com as minhas chaves. Motivo, argumento 1, conectivo aditivo, argumento 2. Gente, não tem como. É bonito demais daqui. É muito bonito. Agora, vamos deixar isso mais bonito? Vamos atribuir cores a isso daqui? Que eu acho que a gente vai transformar isso aqui numa coisa muito fenomenal, né? Qual é a cor mesmo do nosso contexto? A cor do nosso contexto, aqui já é. A cor do nosso contexto é esse azulzinho bem aqui, olha. Um pouquinho mais tranquilo. Olha como, gente, fica a coisa mais linda. Olha isso aqui. Depois do contexto, nós temos conectivos. O conectivo, ele é esse amarelo um pouco mais forte. Aí, como eu já tenho uma ansiedade e a gente fez a estrutura, para não precisar sempre voltar, até porque eu vou ter que ficar piscando, né, no marca-texto, conectivo aqui, conectivo aqui, conectivo para todo mundo ouvir, conectivo aditivo, perfeito. Agora, qual vai ser a paráfrase mesmo do nosso tema, né? É o roxinho. Bora então direto aqui nesse roxo. Beleza? Paráfrase do nosso tema, professor. A gente vai colocar isso na nossa redação. Vai. Nossa, ficou horroroso. Vai assim, tá vendo? Eu vou conversando com... Vocês viram o que vocês fizeram? Vocês viram o que vocês fizeram, gente, com a minha aula? Com a minha construção aqui agora? Eu tô muito chateado. Tô muito chateado. Olha isso aqui. Paráfrase do tema. Tese mista. E agora fechar, né? Ali essas chaves. Nossa, mas eu fiquei muito chateado agora. Vou ter que segurar no carão, como dizem os meus alunos, né? Não, eles não falam isso não. Que fala isso são os meus amigos que são velhos, né? Meus alunos falam fingir costume. Como é fingir costume, né? Mas bora lá. Tudo bem, né? Esse roxinho vai ser o nosso quê? A nossa paráfrase do tema ou da frase temática.
Bonitinho, né? Ficou melhorzinho. A nossa tese mista vai trazer para a gente o nosso primeiro, que é o nosso rosinha. É aquilo que vai ser defendido dentro do nosso texto. Certinho? Bora lá, o rosinha aqui não está apresentado, mas ele está bem aqui escondido. E a gente vai pontuar a nossa tese mista com esse rosinha fenomenal. Motivo, professor, você não colocou cor no motivo. Não, na verdade, o motivo é uma forma, né, de legitimar ali. Como ele vem, por exemplo, por meio de uma conjunção causal, poderia até colocar um amarelinho aqui, mas não acho interessante não, tá? Tem coisas que a gente não vai colocar cores, beleza? Aí é mais solto da criatividade de vocês, solto no sentido assim, dentro da estrutura, vocês vão utilizar elementos linguísticos que sustentem as informações, uma explicação, né? Que vem também por meio de conjunções, uma causa que também vem por meio de conjunções, beleza? Mas aqui agora nós temos o argumento 1 e o argumento 2, que a gente vai ter o azulzinho no argumento 1 e no argumento 2, laranjado. Bora lá? Então, o azulzinho mais forte no argumento 1 não foi, né? Eu já vou ter que fazer de novo aqui a escrita. O azulzinho mais forte no argumento 1 e o nosso laranjinha no argumento 2. Olha que perfeito. Bom, nós temos aqui agora olha aqui, estrutura de texto, da introdução, a tabelinha de cores para vocês. Tirem aí esse print screen para a gente poder continuar agora com a escrita do nosso texto, né? Já que nós pontuamos a estrutura, agora a gente vai se valer da escrita do texto para que vocês consigam visualizar, né, todas essas partes que compõem a nossa introdução. Gente, é muito importante que vocês consigam, mais que visualizar, praticar, certo? Como eu sempre falo para os meus alunos, o 1000 não é coincidência, o 1000 é prática. Está inclusive grafado lá na minha bio do Instagram. Beleza? Então vamos lá. Exemplo, né? Eu vou até colocar aqui um exemplo de introdução. Professor, todas as introduções têm que ter 4 períodos? Claro que não, gente. Falei isso pra vocês já, eu, hein? São repetitivos demais. Professor, a letra não tá muito bonita, não. Tá. Beleza, eu entendo que vocês não considerem, né? Aí não estão considerando minha letra tão bonita quanto ela poderia estar. Mas, gente, difícil balizar aqui, né? Essa questão do tablet com tantas outras coisas. Mas vamos construir. Beleza? Esse exemplo aqui de introdução foi uma introdução que eu também fiz, tá? Com o tema de redação do próprio Enem, para trazer para vocês aqui um exemplo já bem categórico de todas essas 4 partes bem difundidas, beleza? Então, vamos escrever aqui de maneira bem bonitinha, tá bom? Sempre aqui embaixo do 1, até mesmo para que essa configuração aqui da tela, da minha imagem, não atrapalhe a nossa construção textual, certinho? Bora lá! Vou copiando aqui da minha colinha, do meu texto, né? Que é um texto já, na verdade, uma introdução já pronta. E ao passo que eu for construindo, depois a gente vai pintando, né, bem bonitinho, e explicando cada partezinha, né? Bom, eu gosto de enumerar, até mesmo para que vocês consigam fazer esse processo de observação, né, da estrutura que nós vimos aqui em cima para a estrutura que vai sendo difundida aqui embaixo, ok? Bora lá? Então, o nosso primeiro período é a construção do quê? Do nosso contexto, certo? Então, que contexto é esse que eu peguei? Mas, professor, antes, sobre que tema é? Depois eu falo sobre o tema, né? Depois eu falo, no segundo período que eu falo sobre o tema, tá bom? Pode ser? Bora lá.
Na estrutura social brasileira, vamos escrevendo juntos. Na estrutura social brasileira, todas as palavras aqui são extremamente importantes, né? Do século XXI, ficou bonito? Acho que ficou, né? Tá grandinho, etc., mas depois a gente diminui, a gente deixa mais enxuto, tá bom? Do século XXI, concebida como moderna e globalizada, ótimo. O princípio, nossa, que o feio, né? Achatado eu, hein? O princípio pétreo da Carta Magna. O que é Carta Magna, hein, gente? Constituição, isso mesmo. Da Carta Magna de 1988. Aí, que princípio é esse, né? Olha aqui. A dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, fecha aqui o nosso travessão, assenta o processo. Eu odeio quando acontece isso, de passar por cima de uma outra letra. O processo de translineação, colocar o tracinho de um lado e do outro, ok? Redemocratização, fazendo alusão direta ao processo de ditadura militar, ao qual o país vivenciou de 64 até 85, ok? 21 anos de ditadura militar no Brasil. Bora lá? O processo de redemocratização da nação. Perfeito. Nação como sinônimo de país, sinônimo de Brasil, né? Bom, em uma forma também de voltar para a perspectiva de estrutura social brasileira do século XXI, ok? Gente, eu quero que vocês observem algumas questõezinhas aqui. Na estrutura social brasileira do século XXI, quando nós falamos em estrutura social, nós estamos falando sobre possibilidades de agência, né? Só se faz estrutura a partir do instante que nós temos atores sociais envolvidos, ok? Concebida como moderna e globalizada. Por qual motivo concebida como moderna e globalizada? Né? Já que nós estamos falando sobre esse século XXI, uma sociedade do conhecimento, uma sociedade em que nós temos a configuração do homem, né, enquanto possuidor de muitas ferramentas tecnológicas, de comunicação, e tudo isso, né, nos bombardeia de informações, né, que informação diferente de conhecimento. Para ter conhecimento, nós precisamos deglutir,
né? Nós precisamos digerir, nós precisamos depreender e não apenas decodificar, e a partir disso transformar informação em conhecimento. É o que nós fazemos aqui em sala de aula também, beleza? Bom, concebida como moderna e globalizada, justamente essa explicaçãozinha vai fazer alguma referência no nosso segundo período, que é de apresentação do nosso tema a partir de uma paráfrase, beleza? O princípio pétreo, o que significa princípio pétreo? Significa algo que norteia, né, algum tipo de ação e legitimidade na nossa Constituição, certo? É pétreo porque advém, né, etimologicamente do latim petrus, pedra, ou seja, aquilo que não é facilmente arrancado, né, aquilo que não é facilmente desconstruído, ok? Por isso que é pétreo, ou seja, a dignidade da pessoa humana é basilar, é um dos princípios pétreos da nossa Constituição, certo? Aquilo que fundamenta, né, o rol dos nossos direitos voltados à vida, justamente pelo fato de que nós tivemos um período muito longo de ditadura militar em que nós tivemos a perda de muitos dos direitos fundamentais, né? Sobretudo o mais pesado, que foi o AI-5, né? Essa questão histórica, depois a gente pontua, sobretudo quando nós vamos trabalhar repertórios socioculturais. Beleza? Da Carta Magna de 1988, que assenta para a gente o quê? Um processo de redemocratização. Olha como isso é muito interessante, né? A nossa nação estava sendo reconstituída a partir desse processo de aplicação, né? Ou de retorno, por exemplo, aquilo que nós tínhamos de extrema valia, que é a vida, né? A dignidade, uma nação que tem e que se constrói a partir da democracia. Certinho? Aqui é o nosso contexto, que, como falei para vocês, embasa todo o nosso processo de construção textual. Certinho? Assenta nesse processo de construção textual. O importante aqui agora é que esse primeiro período ele traz para a gente o nosso contexto. Do contexto, nós temos já, assim como a gente pontuou, o que? A paráfrase do tema, certo? Bom, mas que paráfrase do tema é essa? O nosso tema aqui abordado é o tema do último Enem de 2021, certo? Que trabalha com a invisibilidade de certas pessoas, de certos grupos étnicos, a partir também, né, da localização geográfica de um país com dimensões continentais, como é o Brasil, e também assenta um processo de cidadania. Como as pessoas podem ter acesso à cidadania se elas estão invisibilizadas, ok? A partir, obviamente, de um processo de registro civil. Então, registro civil, invisibilidade e também cidadania. São os 3 pontos cruciais que eu chamo de núcleos significativos da nossa frase temática. Certinho? Bom, como aqui eu não vou abordar com vocês a construção, né, o detalhamento dessa perspectiva de abordagem e também de depreensão, de interpretação da frase temática, a gente vai passar diretamente para a construção do nosso segundo período, ok? Segundo período esse, que já vai iniciar logo aqui 2P. Certinho? Vou ampliar um pouco a nossa página e depois eu tiro novamente, diminuo novamente para vocês tirarem o print screen ou para vocês copiarem certinho. Eu gosto mesmo que vocês copiem, gente. Tá? Por qual motivo? Porque vocês trabalham também aí esse processo de coordenação motora fina, a letra fica mais bonita, vocês conseguem assimilar com maior facilidade, mas se forem preguiçosos, tirem print screen, tá? Brincadeira, gente, não é preguiça não. Eu sei que vocês têm muita coisa aí para poder fazer, eu sei. Né? Mas bora lá. O segundo período, ele vai iniciar com um advérbio. Olha qual advérbio é esse, eu acho um advérbio muito interessante. Tá? E nós vamos trabalhar daqui a pouco sobre essa perspectiva de significado da construção. Paradoxalmente, vírgula,
Os espaços, opa, quais espaços? Logo nós vamos falar. Os espaços se contrastam, se contrastam, opa, e tornam evidentes tornam evidentes o que, gente? As desigualdades e por isso faz-se necessário eu não posso escrever na bolinha, não. Preciso que vocês fiquem bem atentos e chamem minha atenção quando vocês forem assistir isso aí. Professor, cuidado. Faz necessário analisar Analisar o que, gente? Os direitos. Ótimo. Os direitos de garantia de acesso à cidadania onde? No Brasil. Ok? Bom, continuemos demarcando, até porque até então eu falei sobre a garantia de acesso à cidadania, acesso ao quê? Perdão, à cidadania no Brasil, demarcando a dialética Que dialética é essa, né, gente? O que seria dialética? Seria um processo de articulação, ou seja, não existe uma linearidade, né? Esse processo dialético, ele faz com que a gente observe os processos históricos ou de construção temporal de uma maneira não linear, mas sim de causa e consequência, né? Esse conceito ele é trabalhado bastante na perspectiva tanto filosófica quanto sociológica, mas também se inclui e se estabelece em outras perspectivas também por exemplo, né, da minha área de estudo, que é a análise de discurso crítica, e em outras vertentes também, até mesmo literárias, ok? Quando, por exemplo, vocês observam que a Semana de Arte Moderna demarca ali o início do modernismo brasileiro. Por qual motivo uma semana, né, tem tamanha importância assim, embora realmente tenha? Por qual motivo foi ela que inaugurou esse processo, né, de construção de uma nova estética, identidade cultural, né? Por qual motivo? Sendo que, por exemplo, Lima Barreto ou em Policarpo Quaresma já se utiliza, né, de vocabulários coloquiais, de uma estrutura identitária brasileira que configura-se na perspectiva modernista, não apenas moderna, né? Enfim, são questões a se pensar. Beleza? Por isso mesmo, nós temos essa perspectiva de uma dialética aqui. Demarcando a dialética. Que dialética é essa, gente? Invisibilidade e o que? E registro civil. Ponto final. Terminamos no segundo período. Segundo período esse que traz para a gente a paráfrase da nossa frase temática. Mas a gente já inicia falando paradoxalmente, né? Por quê? Porque o primeiro período
de contexto, eu trouxe todo um ato de realçar as características positivas da sociedade brasileira, da sua estrutura, né? Inclusive trazendo demarcação pressuposta do período anterior, né, de ditadura militar, e depois esse processo de redemocratização, né, concebida como moderna, globalizada. Olha, né, esses termos que trazem para a gente um processo de qualificação também da nossa nação, da nossa estrutura de país. Esse, paradoxalmente, traz já um contraste, justamente pelo fato de que ele vai conceber que dentro de um aspecto, de uma estrutura, de um país, né, rico, de diversidade cultural, economicamente também em ascensão, embora tudo isso, nós vamos ter o quê? Um processo de invisibilidade. Por isso mesmo aqui, o paradoxalmente demarca, né, essa oposição também. Então, esse paradoxalmente traz esse processo, né, de contraste. Agora, os espaços se contrastam, perfeito, e tornam evidentes as desigualdades. E por isso, faz necessário analisar os direitos de garantia de acesso à cidadania no Brasil, que já foi, inclusive, já é parte da frase temática. Eu acho, né, eu considero sim, um pouco deselegante, um pouco falta, né, de vocabulário. Você pode pegar, né, todo um contexto semântico, né, para poder validar sinonimicamente esse processo de parafraseamento, né? Contudo, o Enem não tira nota de vocês por isso, ok? Então, justamente, eu trouxe aqui de uma maneira a viabilizar formas, né, de parafrasear, que no outro momento a gente vai trabalhar com essas perspectivas, beleza? Bora lá. De garantia de acesso à cidadania no Brasil, demarcando o quê? A partir desse processo de acesso à cidadania no Brasil, né? Demarcando a dialética, invisibilidade e registro civil. Por qual motivo? Porque nós temos aqui, nesse contexto de invisibilidade e registro civil, um processo de causa e consequência também. Se há o registro, a invisibilidade não existe. Se há invisibilidade, não houve o registro. Então, existe ali, né, um processo de causa e consequência. Beleza? Partamos, então, para o nosso terceiro período. Um terceiro período que vai trazer a sustentação das nossas ideias, dos nossos argumentos, né? Assim como a gente pontuou aqui, né? O conectivo e agora a nossa tese, que no caso eu trouxe para vocês, tese mista. Belezinha? Bora lá. Que tese é essa? Aquela tese mista que traz um qualificador, um opinativo, mas um princípio de intervenção, certinho? Eu sempre gosto de iniciar o nosso processo de construção de tese a partir de conjunções, né, de consequência, de conclusão, de efeito, justamente pelo fato de que ele vai trazer essa característica, né, de uma consequência, certo? Enfim, é essa que eu trago para vocês. Outras pode trazer, por exemplo, contrastes, né, entre dois momentos, ou entre dois discursos, beleza? Bora lá? Então, terceiro período, construção da nossa tese. Com efeito, o nosso conectivo. Gente, parece que está grande aqui demais, tá? Mas deu 7 linhas numa folha normal de caderno. É porque aqui a gente tem uma outra arranjo, né? Com efeito, vírgula, reestruturar, e organizar serviços sociais é profissionalização não, ó, reestruturar e organizar são dois núcleos do sujeito, sim, mas são verbos no infinitivo, né? Então a concordância também é no singular, beleza?
reestruturar e organizar, nós temos, né, um sujeito oracional. Então, a concordância é no singular. Beleza? Reestruturar e organizar serviços sociais é imperativo. Que serviços sociais esses, né? Os que auxiliam no processo de agência, né? Os agentes públicos, agentes federados, que trazem para os agentes federais, que trazem para a gente esse processo de elucidação, né? De demandas de grupos socialmente vulneráveis, né? Deslocados de um processo de civilização no sentido de urbanização, no sentido também de trazer à tona, né, os mecanismos de tecnologia, aquilo que eu referenciei para vocês logo no processo de contexto. Observe como as coisas vão começando, né, dentro do nosso texto, a se coadunar uma com a outra, se ligar uma com a outra. Né? Então, com efeito, reestruturar e organizar serviços sociais é imperativo a que a ordem. E observar o imperativo, né, gente? Esse imperativo traz para a gente o quê? Esse traço opinativo, né? Esse traço de uma opinião dada dentro do processo de construção aqui da nossa ideia a ser defendida, beleza? É imperativo a ordem de justiça. Essa justiça vem muito como sinônimo de equidade, né? De igualdade. Justiça brasileira. E, dessa forma, olha aí, e dessa forma, ou seja, a gente trabalha com o processo também, mesmo que esse dessa forma traga para a gente não uma característica muito forte de causa e consequência, mas ainda assim ela vai unir duas perspectivas que vão ter esse sentido de causa e consequência, ok? E dessa forma, ações. Opa, a gente tem aqui o quê? Né? Ações estatais, do Estado. Então, a gente tem aqui, de uma maneira pressuposta, agentes e ações também devem o quê? Viabilizar e elucidar o que, gente? Acessos legais a que a sua população. Muito bom. Bom, a gente terminou o nosso terceiro período, que é a nossa defesa. Então, a gente precisa reestruturar e organizar serviços sociais. Para quê? Para que a gente consiga abarcar o maior número de pessoas possíveis, né? Pessoas que estão, de alguma maneira, em zonas mais afastadas e que essas pessoas, para não serem invisibilizadas, precisam desse auxílio, né? Que o Estado tem de promover a partir de ações, né? Legalizando esse princípio pétreo que nós já falamos da dignidade da pessoa humana. E também, né, do pleno exercício da cidadania, beleza? E agora, quais são os argumentos que nós podemos tirar, né, desse contexto aqui já escrito? Primeiro período, segundo período, terceiro período, e agora nós vamos para o nosso quarto período. Mas vocês perceberam antes que a tese mista tem um qualificador, é imperativo, né? Esse qualificador opinativo é imperativo. E depois da intervenção genérica, a partir das ações estatais, olha como a gente vai, né, enquadrando cada coisinha em seu devido lugar. E agora, neste exato momento, nós vamos ter o nosso quarto e último período da nossa introdução, desta introdução em específico.
né? Sempre uma conjunçãozinha, trazendo para a gente esse princípio de mecanismos linguísticos, fortalecendo a dialogicidade entre os períodos e os parágrafos do nosso texto. Bora lá? Bom, para tanto, ou seja, para poder tornar realidade efetiva, assertiva, o que nós pontuamos lá na nossa tese, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, para tanto, vírgula, o que vai se estabelecer, como que nós vamos, né, pontuar? Nós vamos ter aqui os motivos, né, assim como a gente colocou lá em cima. Vocês se lembram? Olha aqui, olha, conectivo, o motivo, né, depois a apresentação do argumento 1, conectivo aditivo, apresentação do argumento 2. Beleza? Bora lá. Para tanto o quê? Cristalizam-se o quê? Cristalizam-se como alicerces, opa, como alicerces, só um instantinho, gente, dessa problemática. Qual a problemática? A gente retoma, né, o processo de problema social, de problemática social que nós temos na frase temática, trazida na paráfrase, mas também trazida de maneira a ser mitigada, minimizada a partir da nossa ideia ser defendida na tese. Beleza? Então, dessa problemática, a diminuta, olha aqui a apresentação, né, do argumento 1. A diminuta, a pequena, né, quantidade de quê, gente? De órgãos. Lembram de que eu falei aqui em cima, né? Olha, paradoxalmente os espaços se contrastam e tornam evidentes as desigualdades e por isso faz necessário analisar os direitos de garantia de acesso à cidadania no Brasil, ter a máquina dialética, invisibilidade e registro civil. Logo depois, reestruturar, organizar serviços sociais, que é a imperativa ordem de justiça brasileira. Logo, a diminuta quantidade de órgãos que, gente, especializados especializados em quê? Em inclusivos. Como falei para vocês, das pessoas vulneráveis socialmente, ok? Para que elas tenham voz, né, gente? Para que elas estejam situadas socialmente, né? Bom, inclusivos, vírgula, aí nós temos agora aquele conectivo aditivo, né? Bem como o exercício do que, gente? Assertivo do poder. Quando a gente fala de poder, a gente está falando sobre esse processo, né, de não só dos três poderes em si, né, mas sobre como que a gente utiliza o nosso grau de informação, a nossa elucidação, as pessoas que trabalham e estão envolvidas com o Estado, com o governo. Então, como que esse exercício do poder ele pode ser benéfico, por exemplo, às populações que vivem em vulnerabilidade social, que não têm acesso à tecnologia, à internet, a conhecimento, a informações, né? Tudo isso é extremamente importante, né? Então, o exercício assertivo do poder,
nas instâncias governamentais. Pontinho. Ponto final. Nós temos então aqui a nossa introdução, dividida em 4 períodos, e cada período desse trazendo para a gente uma informação extremamente importante. Bom, como pontuei para vocês, nós temos aqui o nosso contexto logo de cara, que embasa, né, que traz para a gente, que fundamenta, né, todo um contexto que vai trazer o quê? Todo um contexto que vai trazer para a gente o quê? Um significado a ser construído dentro do nosso texto. Observe que a apresentação, no segundo período da nossa frase temática, de forma parafraseada, ela vai contrastar com esse primeiro processo aqui de contextualização, ou de trazer, por exemplo, né, um conhecimento extralinguístico ao nosso texto. Por isso mesmo, confunde-se e se aproxima muito com o repertório sociocultural. É uma maneira de repertorizar também, tá? Mas aqui a gente chama de contexto porque vai contextualizar o nosso texto como um todo. Falar sobre o princípio pétreo da Carta Magna, que é a dignidade da pessoa humana, esse processo de estrutura social brasileira, que é, hoje, no século XXI, globalizada, moderna. Então, tudo isso é extremamente importante para que a gente consiga construir um processo de unidade textual de significação, ok? O segundo aqui, a gente já vai observar, e assim como eu já falei para vocês, a minha ansiedade, vamos já colocar os nossos, todos os nossos conectivos assim. Olha, o por isso também é conectivo, né? Então, sempre que for, o e é conectivo também, né? Traz esse princípio de ligar uma coisa e outra, mas nesse caso, por isso que a gente vai fortalecer, beleza? Eu vou até apagar aqui esse ezinho, né? Deixa só o nosso por isso mesmo, ok? Como efeito, olha que lindo, esse reestruturar, organizar serviços sociais, e dessa forma, aqui também dessa forma. Para tanto, temos também o bem como. Bom, já grifamos, né? Todos os nossos conectivos de amarelinho para poder ficar bem bonitinho, bem colorido para vocês. E aqui agora a gente vai observar a paráfrase do tema. Ela tem qual cor? Roxinha, né? Bora lá. Bora colocar aqui bem bonitinho para que fique bem colorido para vocês, né? Os espaços então se contrastam e tornam evidentes as desigualdades. E por isso faz necessário analisar os direitos de garantia de acesso à cidadania no Brasil, demarcando a dialética, esse processo de articulação entre invisibilidade e registro civil, que, embora nós estejamos, né, vivendo nossa sociedade do século XXI, no Brasil, globalizada, moderna, nós temos ainda esse contraste territorial muito forte, geografia, né, tem um peso muito grande aí justamente por termos essa dimensão continental. Bom, assim como a gente já leu e já pontuou, nós temos agora aqui no terceiro o nosso processo de tese, a tese mista, que agora tem essa cozinha maravilhosa, né? Rosácea. Bom, veja que a nossa tese, ela se configura a partir, né, de um processo qualitativo, é imperativo, a ordem de justiça brasileira. Olha aqui, né? É imperativo. Tem esse qualificador, né? E depois da nossa tese, que vai se desenvolver e terminar a partir de um processo já de intervenção genérica. Certinho? Bom, o último período trata desse princípio de causa e consequência também, ou seja, a consequência é o que nós trouxemos aí, o que a gente mostrou dentro da tese, e a nossa
a apresentação do argumento 1 e 2 soa como sendo esse princípio de causa, né? Então, causa e consequência, beleza? Logo, a gente pontuou que o motivo não vai ser grifado, mas a gente grifou aqui o para tanto, né? Para que a gente consiga estabelecer essas ações estatais, reestruturar e organizar os serviços sociais que fazem jus, né, e são imperativos à ordem de justiça brasileira, a gente precisa de quê? A gente precisa, qual vai ser o nosso argumento 1? Ele está de azulzinho mais forte. Opa! Bora lá. Então, cristalizam-se como alicerces dessa problemática a diminuta quantidade de órgãos especializados e inclusivos, bem como outro conectivo aditivo, né, somando a esse argumento 2, pintado de laranjinha, bem aqui para vocês, que é o quê? O exercício assertivo do poder nas instâncias governamentais. Bom, a gente construiu juntos aqui um trabalho muito bonito. Olha, nós falamos sobre a estrutura da introdução, trouxe para vocês essa perspectiva, né, de coloração de tese, argumento 1, 2, tema, contexto, conectivos. Depois trouxe para vocês, de maneira bem pontuada, como esses elementos que constituem a introdução, né, do nosso texto dissertativo argumentativo vão se ordenar, organizar, ser selecionados dentro de cada período. Né? Período 1, contexto, 2, iniciando por conectivo, mais paráfrase do tema, 3, conectivo, mais tese mista, nesse caso, a tese mista, né? Mas são plurimas as possibilidades também de construir a ideia a ser defendida e argumentada no desenvolvimento do seu texto. Quarto período, conectivo, mais o motivo, né? Ou explicação, ou finalidade, mais argumento 1 sendo apresentado, conectivo aditivo, apresentação do argumento 2. Bom, trouxe para vocês uma introdução construída por mim, beleza? Esse exemplo de introdução, e vocês podem, então, ficar à vontade para poder tirar o print screen de vocês, podem tirar da estrutura da introdução, certinho, e também dos períodos da exemplificação que eu trouxe para vocês, beleza? Período 1, período 2, período 3, período 4. E, gente, né? Só para poder terminar aqui e fechar bem bonito com vocês, né? O que a gente vai fazer aqui agora? Se despedir um do outro, né? Fim. Curtem aí agora, né? Vão lá me seguir no Instagram para que a gente possa ter um relacionamento mais aproximado, mais fluido, né? Nada de questões líquidas, né, gente? Nada de bexiga baixa, né? Nada de Bauman nesse sentido. Vamos fortalecer essa construção, né, bem concreta do nosso relacionamento. Muito obrigado, um forte abraço em todos e todas vocês e até mais nas nossas próximas aulas. Beijo, professor Diego.